comunismo visto de dentro. A macabra história do comunismo na Rússia. Segunda parte. Uma conspiração orquestrada e financiada por maçons judeus, russos, franceses, ingleses e americanos. A verdade está prestes a ser dita. Há uma grande conspiração em meio a todas as decisões dos senhores do mundo. Para o sucesso de suas decisões, pessoas deveriam ser oferecidas como sacrifícios, e os métodos usados eram a total submissão, o medo absoluto e o terror físico e psicológico. O terror psicológico incapacitava as pessoas de pensarem e formarem grupos de resistência. Isso os tornava submissos, e em alguns casos, a população se aliava aos terroristas porque não tinham mais poderes cognitivos para reagirem em sua defesa e em defesa de seus familiares. Os jovens adolescentes eram absorvidos, sugados pela ideologia comunista de tal maneira, que acabavam denunciando seus próprios familiares que guardavam grãos e produção agrícola para sua subsistência. A ideologia marxista se apoiava na falta de experiência e no ímpeto revolucionário da juventude. Os adolescentes seriam as presas fáceis para seu programa de aliciamento político e propagação obrigatória da ideologia comunista. O homem, para atingir sua maturidade, e para ter consciência plena de seus atos, geralmente ocorre só após os 21 anos. Alguns atingem sua maturidade intelectual antes, mas outros se tornam conscientes de suas ações imaturas só após os 30 anos. Veja a carta escrita por Leon Trotsky em 1938 ao seu Partido Comunista. Um partido revolucionário deve necessariamente basear-se na juventude. Inclusive, podemos dizer que o caráter revolucionário de um partido pode ser julgado pela sua capacidade de atrair para suas bandeiras a juventude da classe operária. O atributo básico da juventude socialista, a juventude genuína e não os velhos de 20 anos, reside na disposição de entregar-se total e completamente à causa socialista. Sem sacrifícios heróicos, a história em geral não se move para frente. Porém, o sacrifício somente não é o suficiente. O republicano e não maçom Abraham Lincoln foi eleito presidente em novembro de 1860, o que contrariou toda a sociedade maçônica. Quando Lincoln entrou em seu escritório em Washington, foi alvo imediato de uma tentativa de assassinato. O autor foi seu próprio secretário de guerra, o maçom Edward Stanton. Depois disso, o líder maçônico general Albert Pike arquitetou novas investidas, uma guerra civil programada para começar em 12 de abril de 1861. A oposição estava pressionando Lincoln para estabelecer um banco central, e Lincoln era contra. Para enfrentar a possível guerra civil e o crescente poder dos maçons, Lincoln pede ajuda ao czar da Rússia, Alexandre II, que de imediato enviou seu navio e também se juntou à guerra. Observem que a Guerra Fria surgiu em virtude das interferências maçônicas na política dos países envolvidos. Ambos os países eram aliados ou amigos antes da Rússia ser totalmente dominada pelo comunismo. Os maçons odiaram Lincoln por ter esmagado o grande sonho de formarem um reino mundial de escravos acéfalos, onde o povo se imagina incapazes de existir sem a presença de uma sociedade opressora que suga suas energias e sua mente. Em 9 de abril de 1965, no Teatro Ford, 5 dias após o fim da Guerra Civil, o maçom de 33º grau, John Wilkes Booth, atinge fatalmente o presidente Lincoln. No ano seguinte, ocorre uma tentativa de assassinato contra a vida do czar Alexandre II da Rússia. Depois da Guerra Civil, o mentor da guerra e líder maçônico general Albert Pike, foi julgado e sentenciado por traição. Os maçons, então, pedem socorro ao presidente Andrew Johnson, maçom de 4º grau que assumiu a presidência após o assassinato de Lincoln. E, em 22 de abril de 1866, o presidente Johnson perdoou o criminoso Pike, que no dia seguinte foi visitá-lo em seu gabinete presidencial. Em 20 de junho de 1867 o presidente Johnson avançou do 4º grau para o 32º grau na maçonaria, dentro do rito escocês. A Casa Branca foi modelada na antiga mansão maçônica em Dublin. Os obeliscos são associados aos sacrifícios e oferendas aos deuses do Antigo Egito.
Os obeliscos maçônicos são compostos de 14 seções com uma tocha Illuminati ou a chama de Lúcifer no topo. Esse obelisco foi erguido em 1947 em Dealey Plaza, Dallas, Texas, perto do local onde o presidente Kennedy foi assassinado em 22 de novembro de 1963, sob o signo de Escorpião. O obelisco está situado no paralelo 33º. Em 4 de junho de 1963, o presidente Kennedy assinou a Ordem Executiva número 11.110 que devolveu ao governo o poder de emitir moedas, sem usar o Banco Central Privado, a Reserva Federal. Kennedy queria retirar os conselheiros militares americanos do Vietnã, queria também impedir Israel de produzir armas nucleares. Assim, ele acabou fazendo um grande inimigo, o maçom David Ben-Gurion, primeiro-ministro de Israel. No assassinato de Kennedy, não havia como atirador não qualificado, Lee Harvey Oswald, ter conseguido disparar 3 tiros, incluindo 2 certeiros em menos de 6 segundos, de onde estava, um suposto esconderijo no 6º andar no prédio de livros em Elm Street em Dallas. O procurador do distrito, Jim Garrison, de Nova Orleans acreditava que pelo menos 3 snipers estiveram envolvidos no tiroteio. Fotos não censuradas mostram que Kennedy foi atingido por mais de 2 tiros, dos quais, pelo menos um veio a partir da frente. O bode expiatório Oswald, logo foi morto, uma suposta queima de arquivo. Kennedy logo foi substituído pelo maçom de alto grau da maçonaria, Lyndon Baines Johnson, que fez tudo em seu poder para esconder a verdade por trás do assassinato. Os maçons são realmente vingativos. O capitão William Morgan descobriu alguns dos mais terríveis segredos dos maçons, enquanto mantinha uma posição central na sua loja na Batavia, Nova York. Ele viajou pelos Estados Unidos para avisar as outras lojas maçônicas. Em 1826, ele explicou que o seu dever era avisar o público dos planos secretos dos maçons. Morgan assinou um contrato com o editor coronel David C. Miller para expor as atividades escondidas da liderança maçônica. Os maçons raptaram Morgan e o afogaram no rio Niágara. Um dos conspiradores, John Whitney, confessou o assassinato ao seu médico no seu leito de morte em 1860. Na Bavária, um monumento foi erigido em 1882 em honra a William Morgan, um cidadão respeitável da Bavária, e mártir da liberdade. Por escrever e falar a verdade, ele foi sequestrado pelos maçons e assassinado por revelar os segredos da ordem. Jacob Schiff junto com outros maçons de alto grau, fizeram tudo o que puderam para punir a Rússia, e introduzir o sistema escravagista mais cruel que o mundo jamais viu. Em Nova York, em 27 de março de 1917, Trotsky, aos 37 anos de idade, com a sua família e mais 275 terroristas internacionais aventureiros, embarcaram no navio Christiane Fjord com destino à Europa. Vários criminosos, comunistas americanos e corretores de Wall Street, também os acompanharam. A declaração mais interessante feita por Trotsky é: a Rússia foi o nosso país, libertado pela Revolução. Em 3 de abril de 1917, quando o navio Christiane Fjord parou em Halifax, Nova Escócia, a polícia de fronteira canadense prendeu Leon Trotsky, a sua mulher e seus 2 filhos, assim como outros 5 russos comunistas, Nikita Mukin, Leiba Fizelev, Konstantin Romanenko, Grigori Shdinovsky, Gerson Melichansky. Lenin admitiu que sacrificou pessoas a Moloch. Lenin, ao implantar o comunismo, matava, saqueava e transportava os bens de suas vítimas para o exterior. O terrorismo vermelho de Lenin vitimou mais de 10 milhões entre 1919 e 1921. Em 1921, ele cancelou todo o comércio de alimentos destinados à Ucrânia. A intenção era matar suas vítimas de fome. Houve mais de 5 milhões de vítimas da fome, tudo orquestrado por Lenin. Ele sistematicamente exterminou povos inteiros, usando a fome como arma. Foi ele que construiu os campos de concentração e exigiu que 90% da população russa deveria ser exterminada. Tudo se repetiu em 1932 a 1933 no sul da Rússia, na Ucrânia, e no norte da Caucásia. Em 1933,
Cerca de 6 milhões morreram e os mortos estavam espalhados pelas ruas. Os comunistas tinham exportado a maior parte dos grãos produzidos na Ucrânia, enquanto a população morria de fome. Os comboios de caminhões levavam toda a comida. Cada grão que deveria ter sido transformado em farinha para alimentar os famintos, era confiscado, e as casas eram saqueadas. Todo ucraniano que pudessem ser suspeitos, mesmo não tendo nada em seus armazéns ou suas casas. Muitas vezes eles eram acusados falsamente só para servirem de mão de obra, e eram levados para campos de trabalho escravo. Alguns que tentavam esconder um pouco de alimento para não morrer de fome, eram baleados ou enviados para os campos de trabalho forçado. No outono de 1932, 300 mil pessoas foram sentenciadas, por uma suposta sabotagem contra a coletivização. 15 mil pessoas foram executadas, 800 mil deportadas para a Sibéria. Eles morriam de fome e frio. 25 mil morriam todos os dias na Ucrânia naquele inverno. As fossas coletivas estavam em toda parte. Há comunistas que, apesar da extensa atividade terrorista, foram iniciados na ordem. Por exemplo, Nelson Mandela, que a 28 de junho de 1990, se tornou um maçom principal na Carolina do Norte, quando visitou os Estados Unidos. Prince Grand Hall, da Carolina do Norte, jurisdição de 1864 a 2000. Ele tinha recebido anteriormente a Ordem de Lenin. A Rússia soviética havia tomado continuamente novos países com a ajuda dos plutocratas de Wall Street, onde aplicaram um terrível terrorismo. Trotsky tentou fundar várias repúblicas como Bremen, Baviera, Hungria e Guiana no norte da Pérsia, junto ao Mar Cáspio. Todos foram de curta duração. Um sucesso foi a Geórgia. E disse Karl Marx: eu gostaria de me vingar contra aquele que governa acima. A ideia de Deus é atômica de uma civilização pervertida. Ela deve ser destruída. Os precursores da maçonaria, os templários, adoravam Baphomet. O punho fechado, um dos símbolos socialista e comunista, é o símbolo primitivo que representa o ódio. Arqueólogos franceses encontraram no Líbano uma estátua com o punho fechado que representava Baal. A ideologia oculta do comunismo implantado por Lenin e Trotsky tem sua base mais sólida no efeito Janus, onde se aplica a redução populacional para se manter mais sólida a classe dominante. O efeito Janus. Entende-se por efeito Janus eventos ou situações que apresentam resultados ou soluções contraditórias. Portas que podem conduzir a caminhos diversos. Suas resoluções podem ser, ao mesmo tempo, diferentes e opostas, prejudiciais e benéficas. Jano, do latim Janus ou Janus, foi o deus romano das mudanças e transições. Suas duas faces viradas para direções opostas, representava seu poder sobre todos os começos e fins, inícios e términos, passado e o futuro. Era associado às portas, entrada e saída, era o dualismo relativo a todas as coisas. Janus era considerado uma das divindades mais importantes do arcaico panteão romano. Era muitas vezes comparado ao deus Júpiter. O maior monumento em sua glória se encontra em Roma, e tem o nome de Janus, Gêmeos Jano. Uma entidade também conhecida por Bifrons, o demônio de duas faces. Um exemplo clássico do efeito Janus é o que está representado nos misteriosos monumentos de pedras, as Pedras Guias da Geórgia, localizadas ao sul dos Estados Unidos. Em um de seus 10 mandamentos diz o seguinte: manter a humanidade abaixo de 500 milhões em perpétuo equilíbrio com a natureza. Isso quer dizer que, para salvar a Terra de iminentes e terríveis catástrofes ambientais causadas pela superpopulação, é preciso controlar a taxa de natalidade e reduzir a população para apenas 500 milhões. Agora tentem imaginar, a população global em julho de 2020 chegou a 7,8 bilhões. As Pedras Guias da Geórgia formam um monumento em granito localizado no condado de Elbert, Geórgia, Estados Unidos, e nele estão gravados 10 frases em 8 línguas modernas: inglês, espanhol, suahili, hindi, hebreu, árabe, chinês e russo, e uma pequena mensagem, no topo, escrita em 4 antigas línguas: babilônio, sânscrito, grego, e em hieróglifos egípcios, contendo também as teses de Albert Pike.
A estrutura também é chamada de American Stonehenge. É composta por 6 pedras de granito dispostas da seguinte forma: uma pedra no centro com 4 pedras ao redor, em posições verticais, além de uma pedra acima das 5, em posição horizontal. Estas placas de granito estão astronomicamente alinhadas. Em adição a esta estrutura, há uma placa, horizontalmente disposta no chão, também de granito, que fica a oeste deste monumento e tem o objetivo de fornecer algumas notas sobre a história e a finalidade das pedras guia. Agora vamos ver as mensagens contidas nas pedras guias, os 10 mandamentos, como é também conhecido. Manter a humanidade abaixo de 500 milhões em perpétuo equilíbrio com a natureza. Conduzir a reprodução sabiamente, aperfeiçoando a aptidão física e a diversidade. Unir a humanidade por meio de um novo idioma vivo. Controlar a paixão, fé, tradição, e todas as coisas com razão moderada. Proteger povos e nações com leis e tribunais justos. Permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas em um único tribunal mundial. Evitar leis insignificantes e funcionários públicos desnecessários. Equilibrar direitos pessoais com deveres sociais. Valorizar verdade, beleza, amor, procurando harmonia com o infinito. Não ser um câncer sobre a terra, deixar espaço para a natureza. Janus foi um dos muitos deuses romanos. O mês de janeiro recebe esse nome em homenagem a Janus, Bifrons, o demônio de 2 faces. Esse é um dos seres adorados pelos maçons, sendo Jabulon sua divindade principal. Os templários o adoravam como Bafomete. Carbonária. A Carbonária foi uma sociedade secreta e revolucionária que surgiu no reino de Nápoles, inicialmente como forma de oposição à política pró-napoleônica. Atuou na Itália, França, Portugal, Espanha, Brasil e Uruguai nos séculos 19 e 20. Fundada na Itália por volta de 1810. Eles reuniam-se secretamente nas cabanas dos carvoeiros, derivando daí o seu nome. A Carbonária foi uma sociedade secreta criada pelos Illuminati em Nápoles por volta de 1810. Era composta por maçons, representantes culturais, militares, oficiais superiores, e também criminosos. Eles atuaram entre os séculos 19 e 20, em vários países, inclusive no Brasil. Muitos dos rituais da Carbonária eram semelhantes aos rituais maçônicos, mas tiveram suas origens nas guildas dos carpinteiros. E estão também associados aos rituais feitos pelos druidas, sociedade pré-cristã, dos tempos bíblicos. As guildas eram associações no estilo cartel, que surgiu no século XII. E eles controlavam as produções, os preços e as vendas de todos os produtos comercializados na cidade. Quem se opunha a esses critérios, tinham suas mercadorias boicotadas e eram subjugados a um terrorismo psicológico e ao medo de perderem tudo, além de serem expulsos da cidade. As guildas medievais eram associações que surgiram na Idade Média, a partir do século XII, para regulamentar as profissões e o processo produtivo artesanal nas cidades, e acabaram se tornando um cartel criminoso. Essas unidades de produção artesanal eram marcadas pela hierarquia, mestres, oficiais e aprendizes, e pelo controle da técnica de produção das mercadorias pelo produtor. Tinham controle de quantidade, de qualidade e de preços dos produtos produzidos. As corporações reservavam o direito ao monopólio da produção a seus grupos. Era uma associação de pessoas qualificadas para trabalhar numa determinada função, que se uniam em corporações, a fim de se defenderem e de negociarem de forma mais eficiente. Dentre as mais destacadas, estão as corporações dos construtores e dos artesãos. Uma pessoa só poderia trabalhar em um único e determinado ofício, como pedreiro, carpinteiro, padeiro ou comerciante, e só se fosse membro de uma corporação. Caso esse costume fosse desobedecido, corria o risco de represálias e até mesmo ser expulso da cidade. Em 1870, o movimento Carbonária dos Illuminati foi substituído pela mais eficaz cruzada socialista, a Foice, cujo objetivo oculto seria enganar politicamente a população ingênua. A foice vem da maçonaria, e simboliza a destruição.
Foi usada pelo Partido Socialista Sionista, que foi o mais ativo na Rússia durante as tentativas de golpe em 1905 a 1906. Esse partido também foi nomeado de a Foice. As lojas maçônicas superiores eram chamadas de Conselho Metropolitan Joseph Sleep. Se for de seu interesse saber mais sobre o assunto, você pode procurar o filme de Riff Case, que cobre o período de 1939 a 1963, e revela as circunstâncias desconhecidas da prisão, encarceramento e libertação de Joseph G. Blind. Atenção especial é dada aos eventos históricos e personalidades proeminentes daquele período e sua influência no destino do patriarca José, o Cego. O nome da fita foi dado pelo case da agência Reefs, que está armazenado nos arquivos da SBU da Ucrânia. Esses documentos, cuidadosamente coletados e preservados pelo sistema repressivo soviético, tornaram-se a base do filme. A fita inclui depoimentos de participantes e testemunhas oculares, comentários de historiadores da Ucrânia, Itália e Estados Unidos. O filme estreou em 4 de março de 2017 em Kiev, nos cinemas Solvit. O Partido Socialista Sionista era chamado a Foice. No Líbano, arqueólogos franceses encontraram uma estátua com o punho fechado simbolizando sua submissão a Baal. Era o símbolo primitivo do ódio, que também foi adotado pelos comunistas e socialistas. Os rituais iniciáticos dos maçons serviam para escravizar o espírito e tornar os seus membros incapazes de pensar ou articular contra o sistema. Citadeus foi um presídio transformado em campo de concentração no centro da cidade no oeste da Ucrânia. NKVD, em Lviv, era uma prisão, onde os comunistas prendiam os patriotas ucranianos em celas preparadas para funcionarem como câmaras frigoríficas. Ali eram lançados os patriotas ucranianos que iam contra o sistema, e morriam congelados. O terror de NKVD, em 22 de junho de 1941. Continua.